Oi, gente, eu tô devendo esse vídeo pra vocês, eu acho que tem literalmente um ano. Mas é porque muitas coisas aconteceram, a Keone mesmo passou por um processo de reformulação nas colorações, eu tava descobrindo algumas misturas interessantes pra trazer um conteúdo com teor mais técnico pra vocês, então... É isso, o vídeo hoje é para falar sobre os ruivos da Keone, tanto da paleta Intense quanto da paleta Warm, tá? E explicar para vocês por que a Keone é uma coloração tão diferenciada assim, quando a gente compara com as queridinhas do mercado, como Schwarzkopf, como Beauty Color, como quando a gente vai para a linha profissional Trans, enfim. A própria L'Oréal, que tem a Magi Hel, que tem Illumina, enfim, são colorações muito legais, mas a Keone é diferente de tudo isso. A Keone, ela entrega um resultado absolutamente diferente de tudo isso, no quesito naturalidade, no quesito hidratação, no quesito recomposição do fio e durabilidade. Tá? Uma coisa inegável para se falar sobre a Keone é o preço. Ela é uma coloração mais cara, se você geralmente compra a sua Igor ali pelos 25, 24 reais, a Keone você vai encontrar ela por cerca de 50 reais, então ela é literalmente o dobro. E muita gente fica assim, não faz o menor sentido eu pagar o dobro numa coloração, sendo que eu consigo usar uma outra coloração profissional também pela metade desse preço. Então, é um raciocínio que ele precisa ser muito bem feito, porque em termos de rendimento, enquanto uma raiz de 1,5 dedo a gente consegue fazer com 60 gramas de Schwarzkopf, com a Keone com 40 gramas a gente faz uma raiz. Então, o rendimento dela é superior. Outra coisa importante de se comentar é a durabilidade. Ela tem alguns fatores de composição que evitam a oxidação do pigmento, que tem um fator de proteção de cor, que tem alguns fatores de proteção de reconstrução de proteína de cabelo, também influenciam muito na questão de segurar o pigmento ali dentro do fio. Então, esse tipo de tecnologia faz com que ela desbote menos. Então, aquilo que você acaba gastando de tonalizante, de shampoos hiper caros, condicionadores hiper caros, máscara, tal, cronograma legal, um cronograma completo para você reverter os danos que foi o seu retoque, a Keone, ela não agride quase nada. Seria hipocrisia minha, e seria até mentira eu falasse que a Keone não agride cabelo. Não existe uma coloração oxidativa que não vá causar um dano. O processo oxidativo, a pintura em si, ela muda a estrutura natural, virgem do fio. Então ele não volta a ser como se fosse virgem. Ele não retém água da mesma forma, ele não retém gordura da mesma forma, ele não retém aminoácido da mesma forma. Então ele é um fio modificado. Só que o que tem na composição da tinta para reverter esse dano é o que faz o diferencial. Por isso que eu deixo as minhas clientes bem à vontade para escolher se elas querem retocar, por exemplo, com Schwarzkopf ou com Keone. Para mim são duas tintas de excelente qualidade. Mas a que gosta de que o cabelo dure mais tempo, que dê menos trabalho, a cor fique mais natural durante o desbotamento, aí eu indico Keone, tá? Feita essa introdução, eu gostaria de trazer a primeira dúvida de vocês, assim, que eu acho que é unânime, assim, qual tinta da Keone substitui a 877? Da Schwarzkopf, que é a coloração mais vendida no mercado hoje em dia, é a 877. Gente, então, a Schwarzkopf, vocês já perceberam que ela tem uma vibração de pigmento muito acesa. Né? É uma coloração assim que ela acende com uma facilidade muito grande e entrega aquele laranjinha lindo, claro, acobreado, dourado, com fundo douradinho, assim, tá linda, linda, maravilhosa, incrível. E isso acontece porque dentro da composição da Schwarzkopf não existe nenhum neutralizador de tom como a Keone tem. Nas colorações da Keone existe uma certa composição de pigmento mais acinzentado, mais violeta para trazer neutralidade. Gleice, como assim? Eu tô comprando uma tinta laranjinha e você tá me falando que dentro do componente tem pigmento violeta, não faz o menor sentido. Faz sentido, deixa eu te explicar o raciocínio. Ó, isso aqui é uma tabela de clareamento de tom, tá? Aqui, ó, é a base do cabelo, se ele for escurinho, né, preto e tal, aí ele vem para castanho escuro, castanho médio, castanho claro, loiro escuro, loiro médio, loiro claro, até loiro claríssimo. Isso aqui é o seu cabelo natural. Tá? E aqui, do lado, é o proporcional à altura de clareamento dele. Conforme ele vai clareando, por exemplo, se o seu cabelo for um castanho, vamos falar da sua raiz virgenzinha. Se a sua raiz virgenzinha for um castanho, ela vai passar pelo vermelho.
entendeu? Ela vai passar pelo laranja intenso, né? A não ser que você seja loira natural, que vem aqui direto para um douradinho, que vem direto para uma cor mais clara. Quando a Keone coloca um pigmento violeta dentro da composição, um pigmento mais frio, ela consegue neutralizar, ó, pigmento violeta, ela consegue neutralizar o excesso de vibração quente da tinta. Então, necessariamente, as colorações da Keone, elas entregam um resultado muito mais natural. Como se você tivesse nascido com aquele tom, mesmo sendo um vermelho, mesmo sendo um ruivo aceso. É como se aquele tom ele tivesse uma nuance muito parecida com aquilo que a gente encontra na natureza, com aquilo que a gente encontra nos cabelos das pessoas que são naturais. Então, a proposta da tinta é totalmente diferente. Então, Gleice, existe uma coloração da Keone que entregue uma 877? Não existe, gente. Não existe. O que a gente faz são misturas. Para eu driblar um pouco dessa coisa da neutralização, né, de deixar o cabelo mais suavezinho, eu misturo um pouquinho de vermelho, eu misturo um pouquinho de mix cobre. Eu preciso fazer alguma misturinha para chegar naquele nível de intensidade. Entendidos? E lembrando, gente, que tanto Schwarzkopf quanto o Keone, quando a gente fala de um ruivo muito clarinho como a 877, como a 9.7, quando ele é muito claro, para ele ser tão claro assim e laranjinha ao mesmo tempo, a gente está falando necessariamente de um cabelo que desbota muito, porque o ruivo, ele não consegue se segurar tão bem em bases tão claras. O pigmento não tem muito aonde segurar ali dentro do fio, então ele acaba desbotando com mais facilidade. Por isso que tanto na Schwarzkopf quanto na Igora, aquela vibração assim do retoque, aquela coisa super acesa, aquele ruivo super aceso, ele vai durar ali cerca de 4 lavagens e é uma coisa meio que padrão. Porém, na Keone segura um tiquinho mais, tá bom? Mas, gente, o vídeo tá longo, eu falei que ia ficar longo. Eu acho que eu vou dividir ele em 2, tá bom? Pra ficar uma coisa mais não ficar tão enjoativa, mas essa introdução é super necessária para vocês entenderem o quesito escolha, tá? Então, esse vídeo aqui vai ficar como introdução e eu vou falar agora das colorações da paleta Warm, que é a paleta mais quente da Keone, é uma paleta que trabalha ruivos também, mas ela tem uma naturalidade muito maior. E também da paleta Intense, que são os ruivos mais intensos, que puxam um pouco para o fantasia, que puxam um pouco para o vermelho, que na minha opinião é a mais bonita de todas. Então vamos lá para o segundo vídeo, que vai ter muito conteúdo técnico para vocês e eu vou ajudar vocês a escolher sua tinta. Tchau, tchau!